como é que vocês estão? Estou com muita saudade de vocês e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar mais uma lição com vocês, mais um pouquinho da palavra de Deus. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre Vou fazer agora um gesto de como a gente desenha essa coisa sobre a qual a gente vai falar hoje. Eu quero ver se vocês vão adivinhar o que é. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. O que eu desenhei? Vocês conseguiram perceber? Presta atenção, ó. Olha o que eu tô desenhando, ó. Tan, 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 tan. Deu? Em cima é assim, depois tem assim e tem embaixo. E a gente fica lá dentro. Ah, agora ficou muito fácil, né? Mas eu tenho certeza que vocês já tinham acertado. É uma casa, não é? É uma casa. Hoje nós vamos falar sobre duas casas. Bom, eu tinha conversado com vocês já alguns domingos atrás sobre duas parábolas e eu expliquei o que era parábola, vocês lembram? Que a gente falou da parábola do filho perdido e a parábola da ovelha perdida, não foi? E eu expliquei que as parábolas, nós vimos que as parábolas são histórias com comparações que Jesus contou na Bíblia para nos ensinar algumas coisas através dessas comparações. E hoje a gente vai ouvir uma história sobre duas casas, mais uma parábola que Jesus contou. E ela tá lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 7. Eu vou ler aqui para vocês um pedaço dessa história. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode ler comigo. Mateus 7, 24. E se você não conseguiu abrir, você pode dar uma pausa no vídeo para você treinar, né? A como abrir a Bíblia no endereço certo, que é muito importante a gente saber fazer isso. Então, Mateus capítulo 7, que é aquele número maior, o número 7, e o número pequenininho é o 24, que diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ou seja, com força, contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A sua queda foi grande. Então, Jesus falou essas palavras aqui logo após ele dar uma grande aula para uma multidão que estava ali ouvindo. Ele ensinou muitas coisas para aquela multidão. E quando ele terminou de ensinar várias coisas, ele ensinou a orar. É lá onde ele fala a oração do Pai Nosso. Foi nesse momento aqui. Ó, tô até com minha blusa aqui do Pai Nosso, ó, gente, hoje. Tem toda a oração do Pai Nosso aqui na minha blusa, que fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Todo mundo conhece essa oração, não é? O nosso Jesus tinha ensinado nesse dia essa oração para as pessoas. E como orar no seu quarto, em secreto, falar com o Pai. Ensinou a gente a como doar para as pessoas, sem que os outros ficassem sabendo, né? Doar com alegria e sem ficar se gabando por isso. Ele ensinou muitas coisas, ensinou sobre o jejum, ensinou muitas coisas. E quando ele terminou de ensinar tudo isso, ele falou isso aqui. Ele disse que existem dois tipos de pessoas, que ele comparou com dois tipos de casa. Essa é a nossa parábola de hoje, a nossa comparação. Vamos entender o que é que Jesus quis dizer? Ele disse que o seguinte: quem ouve a palavra dele e pratica, coloca em prática, obedece essa palavra, é como um homem sábio. Quando fala um homem prudente aqui na Bíblia, quer dizer um homem sábio. Essa pessoa é uma pessoa sábia, que constrói a sua casa sobre a rocha.
Essa casa simboliza então nós, a nossa vida. E a nossa vida, ela tem que estar firmada numa base, não é? Que é a palavra de Deus. Já pensou se a gente constrói a nossa casa em cima da areia, sem nenhum sustento, sem o alicerce? O alicerce é aquela parte que fica embaixo da casa, que firma ela no chão assim, ó. Enfia lá profundamente para poder ficar tudo firme, senão daqui a pouco, quando vierem os ventos, as tempestades, chuva, se transbordar o rio, igual aconteceu aqui, essa casa vai cair. Então precisa de alicerce. E Jesus fala que quem ouve a palavra dele e pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, com alicerce, numa base firme. Mas quem ouve a palavra dele e não pratica é como um homem tolo, um homem insensato. Sabe o que é tolo, insensato? É bobo. Quem ouve a palavra de Deus, mas não dá ouvidos, não presta atenção e não coloca em prática na sua vida, é uma pessoa boba, porque ela não está construindo a vida dela sobre base nenhuma. E essa casa um dia vai acabar desabando. Quando vierem as tempestades da vida. O que são as tempestades da vida? São as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. E são muitas, não é? Quais são as dificuldades das nossas vidas? É chuva, é vento, é também. Mas são doenças que vêm ao longo da vida, né? A falta de dinheiro, muitas vezes. As preocupações com o amanhã, né? A gente fica preocupado com as pessoas que a gente gosta e que às vezes estão doentes. A gente fica preocupado com pessoas que a gente ama e não conhecem ao Senhor ainda. São todas essas dificuldades da vida. E quando a gente tem a nossa vida firmada na palavra de Deus, quando vierem essas dificuldades da vida, a gente não vai ser abalado. A nossa casa não vai cair, não vai desmoronar por causa dessas dificuldades. Mas se a gente for uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, nós vamos ser pessoas bobas e a nossa casa vai acabar ruindo, ou seja, a nossa vida não vai ter nenhuma base, não vai ter alicerce. Então qualquer dificuldadezinha que vier, a gente vai desmoronar, a gente vai desanimar, a gente não vai conseguir seguir em frente. A palavra de Deus é a nossa motivação. É na palavra de Deus que a gente encontra forças para seguir em frente. Através da palavra de Deus, a nossa fé vai ficando cada vez mais forte. Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente ouve uma pregação ou uma aula como essa que a gente está tendo agora, uma lição bíblica. Então é muito importante a gente ouvir a palavra do Senhor e praticar o que a gente aprende. Por quê? Quando vierem as dificuldades da vida, nós não seremos abalados, porque a gente vai conhecer o nosso Deus e a gente vai saber que a gente pode confiar nele. Bom, gente, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês possam refletir um pouco sobre isso essa semana, hein? Será que a gente tem sido pessoas tolas, bobas, que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam? Ou pessoas sábias, prudentes, sensatas, inteligentes, que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática o que aprendeu? Quem será que é você? Qual dessas pessoas é você? Vamos pensar um pouquinho sobre isso essa semana? E vamos começar a colocar em prática tudo que a gente aprende na palavra do Senhor? Eu quero colocar em prática, eu também preciso aprender. Às vezes eu consigo colocar em prática, mas tem algumas coisas que são muito difíceis, que eu quero fazer diferente, que eu acho que do meu jeito é melhor. E não é bem assim, o jeito do Senhor é sempre o melhor e não o nosso, né? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por mais essa lição, por mais esse dia. Obrigada pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos. Obrigada pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez, faz e nós sabemos que o Senhor ainda vai fazer por nós. Obrigada, Deus, por essa palavra de hoje que nos ensinou aqui em Mateus 7 sobre como a gente deve ser. Que nós devemos ser pessoas sábias,
que colocam a palavra do Senhor em prática. Nos ajuda, Deus, a ser essas pessoas. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos te agradar. Nós queremos ser servos, filhos que te agradam, Senhor. Em nome de Jesus, vem nos ajudar a te obedecer cada vez mais, a ser pessoas sábias, inteligentes, para te obedecer e colocar em prática, para dar ouvidos à tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a semana de todos os meus amigos que estão me assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa semana para vocês. Beijo. Fiquem com Deus.